tem que conhecer a ciência. Então, leva um processo. Depois, você tem que desenvolver habilidades e, de fato, para conseguir desenvolver a ciência. E foi isso que eu comecei a fazer já na iniciação científica no laboratório de sinalização cardíaca. Então, eu tive esse primeiro contato com como fazer ciência na FISPAR, especificamente no laboratório da Silvia, com várias técnicas. Então, você tem que iniciar com técnicas e saber realmente para onde que você quer seguir, né? E especificamente na iniciação científica no mestrado, eu acho que é a etapa que você mais desperta, né, essa vocação científica e continua no doutorado. Como eu falei, a minha pesquisa ela foi multidisciplinar. Porque além de gostar da área de fisiologia, eu tenho interesse de outras áreas, por exemplo, de área de computação, área de física. Então, eu fui no laboratório, na iniciação científica, eu fui no laboratório do Luiz Orlando Lardeira, lá na física, no laboratório de nanomateriais, e comecei a entender como que é essa questão da nanotecnologia. Então, eu mexi um pouco com nanopartículas de ouro, tanto para diagnóstico quanto para delivery, né, entrega de fármacos. E o mais interessante, eu acho que eu quero frisar, desde a iniciação científica, eu tive essa questão de aprender com os outros. Porque lá a gente formou um grupo, que é o Nanomedical Research Group, que tinha biólogo, tinha biomédico, tinha físico, tinha dentista, tinha veterinário. Então, isso é muito rico para a gente também saber aonde a gente está e onde a gente quer chegar e o que realmente a gente tem possibilidade de fazer. E, de fato, na iniciação científica, eu entendi que a ciência ela é construída por meio da colaboração entre pessoas. Claro que antigamente você tinha muito cientista que fazia tudo sozinho, mas hoje em dia é muito difícil. Um conhecimento é muito vasto. Então, para você tentar fazer algo alguma ciência de ponta, você tem que colaborar com as pessoas e das mais diversas áreas, não só na área de biológicas. Possivelmente, então, eu segui para o mestrado, e como eu já falei, eu tive um co-orientador, que é o Birajara Arageiro, do Laboratório de Física Biológica, porque interessante que a gente já tinha uma pergunta, na verdade, uma dificuldade do laboratório. Um parênteses, eu vou falar várias etapas, porque como foi multidisciplinar, vocês vão ver que eu mexi com vários aspectos da ciência física, na tecnologia, em específico agora, não é mais nanotecnologia, é mais para a área de é, física biológica, bioinformática e fisiologia. Nesse caso, no mestrado e no doutorado, a gente tinha uma pergunta, na verdade, um desafio, porque quando você isola o cardimiócito e adquire ele Esse aqui é um cardimiócito adulto, é bom que vocês vejam ele aqui, um cardimiócito adulto contraindo. Esse cardiócio adulto contraindo, a gente pega o coração do animal, isola as células e coloca no microscópio óptico e consegue adquirir vídeos a partir do batimento, da contração e relaxamento dessa célula. E assim a gente consegue fazer vários tipos de experimentos com drogas, aumento, diminuição de contratilidade, para ver realmente a resposta do cardiomiócito. E também nós temos outro tipo de célula, que é as células dos neonatos. As células, vocês conseguem ver que são diferentes, né? O cardiomiócito adulto, que é uma célula única, batendo, bem robusto. E aqui o cardiomiócito... Vocês estão vendo meu pointer ou não? Não, né? Então, da minha seta? Estamos vendo a seta. Ah, o cardiomiócito neonatal aqui. Você vê que então, são várias células que formam um sincício. A gente tinha um desafio porque a metodologia que era usual, ela identificava apenas as bordas dos cardiomiócitos. Então a gente conseguia só adquirir cardiomiócito adulto, essa questão da contratilidade de parâmetros, né, de velocidade, de área de encurtamento, para a gente ver essa diferença quando a gente, por exemplo, trata com drogas. E o neonato, a gente não conseguia ver nesse tipo de metodologia.
Então a gente pensou, será que a gente consegue desenvolver uma metodologia que a gente consiga adquirir também no neonato e também melhore, talvez, a metodologia já usual? Porque a metodologia usual você adquire a borda, identifica a borda, a partir do momento que o cadmiócio ele contrai e relaxa, você gera um gráfico. O gráfico de contração e de relaxamento. Então, conversando com o professor da física, ele deu alguma ideia de processamento de imagem e como que a gente conseguiria adquirir alguma metodologia. Então, essa união entre a fisiologia e a física foi importante. No mestrado, eu desenvolvi primeiramente a metodologia, mas tinha uma questão que tinha um pouquinho de demora de processamento e também um pouco de acessibilidade, pouca acessibilidade. Então, já no doutorado, só um momento aqui, desculpa, aí fechando o mestrado. No mestrado, eu aprendi, então, de outras áreas, né? Essa questão multidisciplinar. Para tentar aliar a fisiologia e a física, eu tive que aprender a linguagem de outra área. Então, assim, é um conselho que eu falo para vocês, que eu dou para vocês, que é não fique somente na sua área. Se você quiser ter uma pesquisa multidisciplinar, você tem que também aprender a conversar com o outro profissional. Não precisa realmente adentrar a fundo, mas pelo menos conseguir ler a literatura básica de outra área e também o suficiente para ter a capacidade de comunicar entre as áreas. Então, o que acontece? No doutorado, a gente conseguiu desenvolver mais ainda a nossa tecnologia. Esse aqui é um cardiomiosso adulto, contraindo e relaxando. Vocês conseguem ver que por meio de vetores e intensidade de magnitude, a gente consegue ver, além da borda, que é a metodologia usual que era utilizada, a gente consegue ver a área inteira do cardiomiosso. Então, esse foi um salto na ciência, porque antes os parâmetros adquiridos era somente na borda, e agora a gente consegue ver a superfície do cardiomiosso contraindo. Vocês conseguem perceber que as velocidades maiores aqui são as cores mais quentes e as velocidades menores são as cores mais frias. Com isso, a gente consegue adquirir vários parâmetros, por exemplo, parâmetro de velocidade, parâmetro de tempo, parâmetro de área e um gráfico, né, de contração e de relaxamento. E vocês lembram que eu tinha falado que no neonato era difícil adquirir a contratilidade. Mas com a nossa metodologia, a partir desses vetores, nós conseguimos adquirir essa variação que existe na contração e relaxamento, por exemplo, por meio de drogas. A gente testou com o isoproprenol, que é, por exemplo, uma droga bem conhecida, um beta-adrenérgico que aumenta e diminui a contração. Vocês conseguem ver as cores mais quentes aqui. E o verapamil, que é um bloqueador de cálcio. Então, você diminui a contratilidade do cadmiócio, a gente consegue ver nessas imagens. E tudo a gente consegue ver isso quantitativamente, por meio de gráficos. E no final do doutorado, a gente conseguiu ainda tentar assim, desenvolver um produto, né? Porque a gente desenvolveu a metodologia, a gente queria que todos os laboratórios que utilizassem essa nossa metodologia. Então, a gente desenvolveu um software chamado de Contraction Wave. Mais uma vez, precisamos de pessoas de outras áreas para fazer, porque como eu sou formado em biologia, eu não sei realmente essa questão de realização de um software. Então a gente fez uma colaboração com o Marcelo e o Nery, que são do Laboratório de Biologia Computacional, que ajudaram a gente a fazer isso. Mas, de novo, é uma questão ativa, não passiva, porque eu precisei também aprender um pouquinho de programação para também conseguir conversar com o pessoal da bioinformática para falar o que eu queria, né? O que a gente queria desenvolver. E com isso, o nosso software a gente consegue
processar, analisar e visualizar a contratilidade celular. Esse software que a gente desenvolveu no departamento, ele está disponível online para baixar. E é interessante que, após essa realização de todo o meu doutorado, a gente conseguiu publicar esse software e também junto com uma metodologia de processamento específica para esse software. Então, assim, ajuda o usuário para identificar os melhores parâmetros para adquirir esse tipo de contratilidade. Esse software nosso foi já baixado em vários países, por exemplo, Estados Unidos, Itália, Espanha, China, Japão, e está sendo referência na área de contratilidade celular. Como a minha tese de doutorado foi nessa área de contratilidade no Contraction Wave, eu fui agraciado com a melhor tese da PG FISFAR. Nós ganhamos o grande prêmio de UFMG de teses e também uma menção honrosa no prêmio de cabo de tese. Posteriormente, eu fiz um pós-doutorado também no departamento de Fisiologia e Biofísica, sob a supervisão do professor Pedro Guimarães. E agora, voltando para a nanotecnologia, que vocês lembram que eu mexia com nanotecnologia na iniciação científica. Mas agora eu voltei a mexer com nanotecnologia no pós-doutorado, mas é uma nanotecnologia diferente, porque na iniciação científica eu mexi com nanotecnologia de nanomateriais de ouro, de metais. Agora, em específico, com nanopartícula lipídica. Vocês já devem saber como que é essa tecnologia, porque é a mesma tecnologia que é utilizada na vacina para a Covid, da Pfizer, né? Mais em específico, no pós-doutorado, em vez de RNA mensageiro, que é usual de se adicionar dentro da nanopartícula, para delivery, né, para entrega de ácido nucleico na célula, nós resolvemos adicionar um plasmídio, um DNA circular, porque o DNA ele não estava sendo muito visado, né? Não tinha muitos trabalhos nisso. E mais ainda, como eu sou da área de cardiovascular, formado no laboratório da Silvia Guatimosin, nós sabíamos que a célula, o cadmiócito, ele é difícil de transfectão. É difícil de enviar um ácido nucleico para dentro do cadmiócito, para dentro do núcleo. Então, o que a gente fez? A gente fez uma mini biblioteca de várias nanopartículas contendo DNA plasmidial de GFP positivo, que é uma fluorescência que quando a gente coloca na célula ela fica fluorescente verde. E a gente testou vários tipos de lipídio para ver qual que a gente conseguia transectar melhor o cadmiócito. E a gente conseguiu achar uma nanopartícula melhor para transfectar o cadmiócito neonatal e também o cadmiócito adulto. E esse trabalho ele foi publicado no International Journal of Nanomedicine e está sendo também como referência, um dos primeiros a serem utilizados em cadmiócito e nanopartícula com DNA. Bom, essa foi minha trajetória. Essa foi minha trajetória até o pós-doutorado aqui. E mais recentemente, eu fui para os Estados Unidos, na Harvard Med School. Como eu falei, eu acho o seguinte, antes de começar a falar, eu acho que a minha formação na PSG FISFAR, ela foi base também para eu ter capacidade de entender um pouco essa área de engenharia, quando eu fui lá, porque pensa o seguinte, eu sou fisiologista, mas no mestrado, doutorado, eu comuniquei muito com os físicos e outros tipos de profissionais de outras áreas. Foi importante essa possibilidade porque no laboratório dos Estados Unidos tinham muitos engenheiros, muitos físicos, alguns biólogos
Mas como essa área é muito interdisciplinar, isso não foi mais uma barreira. Eu não precisei estar lá para superar essa barreira. Lá eu tive outras barreiras a serem superadas. Então, nesse processo, eu acho que foi mais rápido lá nos Estados Unidos. Então, eu vou falar um pouquinho sobre modelos fisiológicos baseados em plataformas órgãos on a chip como nova fronteira da biologia experimental. Esse projeto ele foi financiado aqui pelo CNPq e é uma colaboração entre a Universidade Federal do Piauí e também a Universidade de Harvard. A Universidade Federal do Piauí, o meu supervisor foi o Anderson Lobo, que ele é um engenheiro biomédico na área de biomateriais, e na Harvard, o Yistrai Zhang, que é referência na área de órgãos on a chip. Eu queria compartilhar com vocês, primeiramente, essa vivência, porque eu fiquei um ano lá. E foi um ano, não somente cientificamente falando, eu acho que culturalmente essa experiência é muito válida. Porque, como eu falei, além de ter várias áreas de engenharia, de física, tem também pessoas de vários países, chineses, italianos, coreanos, e você consegue perceber também como que eles pensam a ciência. Isso aí foi muito interessante também para mim. Mas vamos começar aqui a entender o que, que é essa questão dos órgãos on a chip. Os órgãos on a chip, eles são sistemas microfisiológicos. Eu acho que, eu não sei quantos de vocês já ouviram falar de órgãos on a chip, porque apesar de ser uma tecnologia relativamente mais antiga, por assim dizer, 2010, mais ou menos, mas ele ainda não está tão consolidado em outros países que não os Estados Unidos, talvez um pouco na Europa. Agora que eu acho que está começando a se falar muito, porque da importância desses sistemas. Então, esse sistema é uma plataforma biomimética in vitro, em microescala, que vai auxiliar na reprodução do ambiente fisiológico de órgãos humanos. E isso envolve biologia celular, engenharia e ciências do materiais. Eu gosto sempre de começar com a história de como que os órgãos da chip foram idealizados, porque foi um engenheiro químico da Universidade de Cornell que teve um desafio, né, um problema queria resolver um problema da filha que tinha síndrome de Down, que ela tinha cardiopatia congênita. Ele percebeu que era difícil de testar medicamentos nessa população. E ele queria, então, acelerar esse processo de desenvolvimento de medicamentos. Ele tinha. Quando ele foi, de novo, a área multidisciplinar, agora um engenheiro químico indo para a área biomédica. Então, quando ele entrou na área biomédica, ele viu que tinha premissas, né? Que os modelos com células 2D animais nem sempre são bons preditores de terapias em humanos. Isso a gente vê isso na rotina. Então ele pensou, tem que haver um jeito melhor. Então, ele utilizou esse conhecimento da engenharia e de sistemas de cultura multidisciplinar, multicelular, tentou desenvolver uma plataforma de in vitro que tentava mimetizar os órgãos. Ele chamou de Animal on a Chip. E mais tarde, tornaria os órgãos on a chip que a gente conhece hoje em dia. Ele até criou uma empresa, a primeira empresa de órgãos on a chip é do Michael. Chama Esperos. Então, essa ideia de órgãos on a chip, ele começou mais ou menos em 1998 com esse engenheiro, mas não estava muito consolidado porque ainda tinha algumas coisas que precisavam ser feitas para melhorar, né?
esse sistema. Então, foi em 2010, especificamente, que foi um marco, porque o Donald Egber, que é um engenheiro da Wyss Institute, da Harvard, ele publicou um artigo de órgãos on a chip e pulmão. Ele estava mimetizando parâmetros pulmonares dentro do chip. Porque quando você lida com 2D, célula 2D, você não consegue muito esse efeito, né, de mimetizar alguns parâmetros, inclusive físicos, dos órgãos. Então, ele pensou fazer uma plataforma, desenvolver uma plataforma que mimetizava a interface alvéolo capilar, incluía uma membrana flexível, está aí a ciência de materiais envolvida, e que reproduzia respostas fisiológicas reais. Então, com isso, ele conseguiu mimetizar a mecânica do pulmão. Então, esse artigo é considerado um marco fundador do campo. E, posteriormente, foram sendo desenvolvidos órgãos do tipo, por exemplo, de intestino, de cérebro, de rim. Especificamente, os órgãos do chip, eles são importantes na linha de descoberta de novas drogas, tanto na pesquisa básica quanto na pesquisa pré-clínica. Então, eles estão mais ou menos aqui entre todas as metodologias 2D que a gente tem, ou organoides e tudo, organoides aqui, para realmente tentar melhorar os testes das drogas para chegar até o paciente. Em específico, é interessante que eles fizeram um trabalho que esse tipo de tecnologia pode, muitas das vezes, diminuir ou até eliminar a utilização de animais. Porque, como ele é mais parecido, a gente pode utilizar células humanas dentro desse sistema, então a necessidade de animais diminui. E com isso, antes, um desenvolvimento de uma droga que era bilhões de dólares, vocês estão vendo aqui que desde do início do desenvolvimento até o final, essa reta realmente chega pelo menos a ser 2,5 bilhões, com os órgãos nanochip, diminui muito a necessidade de financiamento de desenvolvimento dessas drogas. Então, assim, é muito interessante também para as empresas que desenvolvem esses testes. É interessante que o que a gente pode fazer com esse tipo de tecnologia? A gente consegue mimetizar praticamente qualquer órgão. E eu falando de qualquer órgão, por exemplo, o órgão do fígado, do intestino, ossos. E o mais interessante, ele utiliza os líquidos microfluídicos. Por que isso é importante? Porque a microfluídica, não sei se vocês conhecem sobre microfluídica, mas ela utiliza canais que variam em tamanho de dezenas a centenas de micrômetros. Então a gente tem certas vantagens, porque, por exemplo, você lida com células 2D, com placa de Petri, placa 6 wells, 24 wells, você utiliza uma quantidade de meio muito grande. Aqui não. A quantidade de meio que você utiliza para a célula é muito pequena. Por exemplo, pode chegar a microlitro, nanolitro ou às vezes até picolitro. E mais ainda, a análise ela é muitas vezes mais rápida e também tem alguns esquemas de detecção mais eficientes. Mais ainda, permite o desenvolvimento de sistemas compactos e portáteis, que podem facilitar o uso de sistemas de análise e manuseio bioquímico.
Então, esse tipo de sistema, ele, além de mimetizar os órgãos, ele vai, você vai utilizar, financeiramente é mais barato no sentido de utilizar reagentes, e ele é mais eficiente porque você vai utilizar menos, vai precisar de menos experimentos para chegar em resultados melhores. Mas, né, vamos falar agora dessa mais a fundo dessa tecnologia. Como que a gente utiliza, né? Assim, por que que utilizar essa metodologia? Essa metodologia, já falei, por quê? Porque pode diminuir a quantidade de animais, pode melhorar os resultados que antes a gente via em célula e como tem um sistema realmente mais fiel ao organismo, ser mais fácil de ser translacional, né? Mas como que é feito isso? Então, as ciências de materiais são materiais que você vai moldar para fazer esses chips. E dentro desses chips, eles têm alguns mecanismos similares, por exemplo, ao órgão que você está testando. Por exemplo, o coração aqui. Você vai ter um sistema que contrai e relaxa. Isso não tem em célula, em cultura celular usual. E para quê? Para tentar acelerar essa questão do desenvolvimento de drogas e, mais precisamente, toda a ciência básica pode se beneficiar disso. Aqui tem um dispositivo mais usual, né, por assim dizer, que foi um dos primeiros a serem utilizados. Para vocês entenderem como que é o dispositivo, são os canais. Aqui é um canal onde fica a célula. Vocês estão vendo aqui no centro que a gente deposita essas células aqui no centro. Você vê que o canal é bem pequeno. E do lado, nós temos canais que não estão diretamente em contato com as células. Por quê? São os canais que vão ser adicionados pressão ou vácuo, para fazer esse movimento, de acordo com o órgão que você está idealizando, esse movimento de compressão e relaxamento. Então, esses parâmetros fisiológicos, eles podem ser integrados nessas plataformas com as células 3D microfluídicas. Como, por exemplo, parâmetros mecânicos, como eu já falei, por exemplo, nós temos aqui duas camadas de célula, aqui do lado a gente aplica um vácuo e elas conseguem ser estiradas. Isso é interessante, por exemplo, para o pulmão, mas mais à frente eu vou falar um pouco sobre isso. E principalmente, como ele está acoplado a um sistema de perfusão, ele consegue, o meio não fica parado, isso é muito importante. O meio, ele fica circulando. E como ele fica circulando, ele vai mimetizar o sistema cardiovascular, o fluxo sanguíneo, que influencia e muito em expressões de proteína, de RNA na célula. Mais ainda, essa questão de célula-célula, interação célula-célula, a gente consegue realizar mais facilmente. Porque a sinalização parácnida, principalmente, ela é exercida nas células intensamente. A metodologia usual, que é mais utilizada mesmo, vocês já ouviram falar, que é a Transwell. Mas essa metodologia, ela tem limitações que, no caso dos órgãos on chip, ele não tem. Quando a gente pensa em órgãos on chip, a gente pode utilizar células 2D, mas para adicionar um fator que é para mimetizar melhor a questão da fisiologia corporal, a gente tem que colocar hidrogéis para mimetizar o tecido conjuntivo. Porque pensa, a célula ela não está solta no organismo, ela tem uma malha que tem influência mecânica, principalmente também na célula. E isso daí influencia também nos resultados.
Então, é normal de se utilizar junto com esses sistemas de órgãos na chip chamados hidrogéis. Então, você tem um sistema 3D em vez também de 2D. Então, além das questões mecânicas, fisiológicas, temos a questão 2D. Aqui tem um esquema para vocês conseguirem idealizar tudo que eu falei. Nós temos aqui o chip. O chip está ligado a essa mangueira, né? Ah, as setas estão indicando fluxo. Esse Falcon ele está contendo meio. É chamado de reservatório. Isso aqui é uma bomba peristáltica. Então, a partir do momento que essa bomba peristáltica ela manda, né, o fluxo para uma direção, o reservatório vai ter um meio que vai percorrer a, a, o oxonotip, vai passar pela célula e depois vai voltar. Então, isso vai recircular. Eu acho que agora todo mundo já está no mesmo barco, por assim dizer, de entender o que é os órgãos ONATIP, o porquê que a gente utiliza os órgãos ONATIP, por que eles são importantes, mas o que acontece hoje em dia? Tem vários tipos de órgãos ONATIP sendo desenvolvidos. O órgão ONATIP de 2010, que é do professor do VIS, ele é um dos mais utilizados. Então, eu vou falar um pouco sobre ele e como que ele funciona, para a gente entender um pouco, vocês entenderem um pouco de como que é essa tecnologia. Então, eu vou começar com o pulmão e mimetizar esse órgão dentro do chip. O que ele fez? O chip, ele tem dois canais. Um canal que a gente coloca ar e o outro canal embaixo que a gente coloca o meio. E adiciona células epiteliais na parte de cima para ficar em contato com o ar e células endoteliais na parte de baixo. O que é em cima e embaixo? Porque essas células elas estão divididas são separadas por uma membrana. Então, essa membrana, que é uma membrana de PDMS, que é um material flexível, importante falar isso, porque para compressão e relaxamento do pulmão, a gente precisa de um material que seja responsivo nesse sentido de maleável, né? Então, aqui a gente consegue reconstituir a questão dos vasos sanguíneos em contato com o tecido epitelial e aqui a entrada de ar do pulmão em contato com o epitélio. Em específico, como que isso acontece com relação à compressão e relaxamento para mimetizar o pulmão? Como eu falei, do lado a gente tem uns canais de vácuo. Então, quando você aplica vácuo, ele vai estirar para mimetizar a inspiração e vai, quando você retira o vácuo, você vai expirar. Olha o tamanho que é o microchip. É mais ou menos o tamanho de uma moeda, né? Então, aqui, por exemplo, nós temos o chip, ele sem aplicar o vácuo. Quando aplica o vácuo, tem estiramento. Eu vou tentar passar um vídeo. Eu não sei se vocês vão ouvir o vídeo. Silvia, você me fala se vocês estão ouvindo, por favor. Desculpa, estava muda, tá sim. Tá, tá. Tá. Como eu falei, ele é maleável.
Importante, como ele é transparente, a gente consegue ver a célula no microscópio. Então, você não precisa tirar as células. Você vai no microscópio, coloca os organóides, o órgão do chip e consegue visualizar a célula dentro do chip. Essa membrana de PDMS, ela é toda furadinha para conseguir ter essa interação entre o epitélio e o endotélio. A força mecânica, que normalmente a gente não tem no sistema convencional. A gente pode também colocar célula imune para mimetizar a inflamação do pulmão. Ah, isso é interessante. Quando a primeira vez que eu vi esse sistema lá nos Estados Unidos, eu achei assim sensacional, porque abriu um mundo de possibilidades para mim, eu que sou fisiologista, principalmente na área cardiovascular, para mimetizar realmente parâmetros que normalmente não são utilizados, não são mimetizados na ciência básica, né? O que acontece? Olha que interessante o que eles fizeram. Quais são as possibilidades? Como eu falei, a gente pode mimetizar mais facilmente a inflamação pulmonar nesse sistema. Eles trataram com TNF e viram um aumento da molécula de adesão nas células endoteliais. Perceba que o TNF está na parte aqui do epitélio. E mais interessante, quando eles adicionaram neutrófilos no fluxo, né, aquele fluxo que metiza o sangue, os neutrófilos, depois de 1 minuto, eles aderiram avidamente a esse endotélio. E isso daí é realmente o que acontece no corpo, no pulmão, quando ele está em questão de inflamação. Agora, olha a importância da pressão, né? Da pressão do estiramento que ocorre nesse sistema. Quando eles colocaram o strain, né, o estiramento, olha a diferença da expressão dessa molécula de adesão para quando não tem zero strain, para quando tem o estiramento. Então, olha o quanto que a gente consegue mimetizar mais similarmente essa questão fisiológica do corpo in vitro, que normalmente a gente vê realmente nos animais, tal, mas in vitro foi um marco, porque não tinha visto ainda até então esse tipo de expressão, né, da influência desses parâmetros mecânicos sobre essas células. E além disso, olha a diferença também do ROS, do espécie reativa de oxigênio, aumentou muito quando você tem essa questão do estiramento. Então, esse padrão mecânico que a gente tem no pulmão é importante também, influencia muito as células. Não é somente o tratamento que a gente faz e a influência de outras células. Então, eu vou agora rapidamente falar sobre o intestino, porque nesse mesmo sistema, com esse mesmo chip, a gente consegue colocar 2 camadas de célula e mimetizar o intestino. Como o intestino também tem essa questão peristáltica, quando a gente adquire, quando a gente coloca o vácuo, a gente consegue observar uma alteração morfológica.
Isso é o mais interessante. Quando eu estava lá no laboratório, foi um dos resultados mais incríveis que eu vi. Porque quando você está com uma célula 2D de intestino, por exemplo, o CACO2, e trata, você está fazendo um experimento usual, as células meio que vão empilhando, né? Quando elas vão aumentando, elas vão empilhando, mas não tem uma morfologia específica. Mas percebam que, com as mesmas células, mas agora, dentro desse chip que tem essa propriedade mecânica, começa a formar vilosidades, que justamente são similares ao intestino. Olha as vilosidades aqui sendo formadas. E com isso, eles conseguem, por exemplo, colocar inflamação no intestino, essa barreira aqui que a gente tem, e testar inflamação intestinal, entre outras coisas. Então, olha a importância, de novo, que é a questão física para a célula. Ah, tem um outro tipo de. Esses dois, como eu falei, pulmão e intestino, eles utilizaram. Sérgio, Oi. desculpa te interromper. Nós vamos ter que talvez encaminhar para uma finalização daqui a alguns minutos. Tá, tá, eu tô acabando então. O pulmão e o intestino são especificamente utilizados esse tipo de chip. Como eu falei, os órgãos on chip tem milhares de coisas que a gente pode fazer neles, e se a gente altera o material, a gente consegue, por exemplo, fazer outros tipos de experimento. Por exemplo, experimentos a nível neuronal, por exemplo, ver realmente a questão de ramificação das células neuronais. Por exemplo, para o coração, como é importante esse sistema? Eu queria salientar aqui que eu falei muito do estiramento, né, mecânico, mas olha a importância do fluxo peristáltico que a gente consegue colocar nesse sistema. Olha as células endoteliais vasculares aqui, não tem um alinhamento, elas estão bem aleatórias, mas com fluxo, olha o direcionamento morfológico que elas possuem. Isso daí é interessante porque tanto questão mecânica, a pressão, tanto questão de fluxo altera morfologicamente a célula e altera também expressões de moléculas importantes para esse tipo de célula. Eu consigo passar um vídeo, Silvia? Acho que é rápido Sim, esse está aqui. passando. Esse daqui é um sistema que está mimetizando a contração e relaxamento do coração. São células cardíacas dentro do sistema, e olha a diferença que tem de cálcio. O cálcio é muito mais intenso quando eu coloco um sistema que está contraindo e relaxando do que um sistema que não está. Bom, finalizando, eu acho que vocês já têm uma ideia do. Acho que 5 minutos, Silvia? Posso falar? Pode. Tá. O sistema, ele normalmente ele é único, né? Como vocês viram, mas imagina que hoje em dia estão sendo utilizados vários sistemas em conjunto para serem mimetizados o chamado body on a chip, que é aliar, por exemplo, intestino com pulmão, com rim, e fazer um sistema, mimetizando um sistema integrado do corpo. E isso é interessante, que qual que é uma das funções também que a gente pode fazer? Pensa que a gente pode estudar a metástase de câncer para vários tipos de órgão. Eu quero finalizar aqui com três frases de três grandes pesquisadores, um fisiologista, um cientista da computação e um físico, né? Claude Bernard ele falava que a ciência progride de duas maneiras, adicionando fatos novos e simplificando os existentes. O Alan Turing ele falava que nós só podemos ver um pouco do futuro, mas o suficiente para perceber que há muito a fazer. E Einstein ele falava que o importante é não parar de questionar. Isso daí
eu vou deixar para vocês que eu acho que é uma frase importante para o cientista. Para vocês que querem, têm interesse na ciência, é não parar de questionar e gostar realmente do que está fazendo. Bom, eu gostaria de agradecer muito o convite. Foi uma honra aqui falar um pouco da minha experiência acadêmica. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu estou aberto para perguntas. E eu também quero agradecer a FISFAR, que foi praticamente a minha base científica, desde a iniciação científica ao pós-doutorado, e também as agências de fomento. Então, desde a iniciação científica, FAPEMIG, CAPES e CNPq. Então, muito obrigado. Eu estou aberto para perguntas.